Bom, boa noite a todos. Bom, deixa eu ver se tem alguma novidade aí que eu já não tenha dito. Eu creio que não, mas acho que boa parte dos que estão aqui, cara, acho que não conhece esse material assim nos detalhes, né? Aliás, deixa eu pegar aqui. Aqui, Memento Mori, a edição da Devir, e Daqui para a Eternidade. Aliás, esse exemplar aqui não é meu, é do meu cunhado. Eu não tenho mais isso daqui. Então, nem eu tenho esse material integral, como vocês podem perceber, então. Olha, quando eu estava terminando... Não, assim que eu terminei o livro branco lá, o Cidade do Medo, ele foi lançado, imediatamente as pessoas me perguntavam se teria continuação. Aí eu não pensei nisso, cara, tá? De verdade, as pessoas pensam, você pensava em tornar isso uma série. Não, aquele álbum do Zé Gatão, eu não pensei que esse personagem viraria um personagem com o qual eu trabalharia pelos anos vindouros, né? Eu ainda não tinha um planejamento do que eu faria assim, com quadrinhos, e aquele saiu como alguma coisa que você precisa colocar para fora, entendeu? E foi assim que aquele álbum veio a público. E eu não pensei nisso. Claro, né? A gente começa a ter ideias e aí vai planejando na cabeça, mas eu ainda não sabia se aquilo teria boas vendas, se não teria e tal, mas as pessoas que gostaram do material ficaram pedindo por uma continuação, que tinha que mostrar o que aconteceu com o Zé Gatão e aqueles amigos dele, né? No caso um chimpanzé e aquela gatinha, para onde eles foram, o que aconteceu e tal. E falei, tá. Aí começou a se desenhar na minha cabeça algumas coisas. Cara, isso ainda era nos anos 90. Eu lembro que a primeira ideia que eu tive para essa saga, eu lembro que eu estava indo visitar a minha filha no Rio de Janeiro, e eu lembro que o ônibus fazia uma parada, não, acho que duas, acho que o ônibus de Brasília para eu estava em Brasília já? Não, estava em São Paulo, então tem apenas uma parada. E era numa parada, eu sempre viajei à noite, né, e era de madrugada, aí fui ao banheiro, comi um lanchinho, e me veio umas ideias, cara, sabe, aquelas coisas de ver como é que eu me sairia fazendo um combate corpo a corpo em cima de carros em movimento. E aí veio a primeira ideia para Memento Mori, né? Eu não tinha uma ideia assim de como começar. Agora, antes mesmo do segundo livro, que seria o Crônica do Tempo Perdido, que eu já vinha trabalhando em algumas histórias curtas do personagem, porque é aquela coisa, né? Estou na fila de um banco, dentro de um coletivo, e a cabeça não para, eu fico imaginando histórias e coisas que eu observo do cotidiano. As histórias curtas do Zé Gatão são muito coisas do cotidiano, né? Eu tenho aqui envelopes com histórias que ainda são inéditas, porque eu fiz meio que para mim mesmo, sabe? Aquelas coisas que eu faço para mim, e é como aquele diário, né? Você não fica mostrando aquilo para as pessoas. Uma forma que eu tenho de me expressar, além de escrever algumas coisas no blog, é fazer essas histórias curtas de 5, 10, 15, algumas até extrapolam 30, 40 páginas, mas eu faço para mim mesmo, tanto que eu faço um desenho assim bem rápido, sem muita preocupação com design, com perspectiva, com essas coisas que normalmente a gente trabalha assim, visando atingir um público, né? Só que aí se pergunta, mas então essas histórias não são dignas de ser publicadas? Não. Eu faço para mim, mas eu não faço qualquer porcaria, tá? Então as histórias estão legais sim, tanto que está no meu planejamento publicar isso em algum momento aí no futuro. Mas enfim, aí as histórias curtas não tinha nada a ver com aquela Cidade do Medo.
Daí eu comecei a escrever, eu escrevia em pedaços de papel, num caderninho, num bloquinho, fazia esboços. Essa foi uma história, assim, de certa forma, bem planejada, sabe? Porque quando eu comecei a colocar a mão na massa mesmo, eu já tinha quase tudo pronto dentro da minha cabeça e rascunhado. Só que aquele negócio, eu fazia tanta coisa ao mesmo tempo. Naquela época eu estava trabalhando com umas histórias eróticas para umas revistinhas que ainda saíam. Não tinha internet ainda, né? A internet acabou com esse tipo de publicação. Mas havia várias revistas aqui no Brasil, acho que publicadas pela Scala. Não tinha o selo da Scala. Era Minuano, era Xanadu, era não sei o quê, tinha uns nomes fantasia assim. E quem me passava esses trabalhos quem me encomendava esses trabalhos era o Franco de Rosa. Ele me dava total liberdade para trabalhar nisso aí. Só que não dava tempo, né? E eu não tinha tempo de voltar a pegar no Zé Gatão. Quando eu finalmente comecei a fazer, eu acho que eu já estava, assim, eu comecei em Brasília, em 98, exatamente, em 98 eu voltei a Brasília para tentar a vida lá de novo, né? São Paulo estava muito difícil, eu não estava com muitas perspectivas, e, embora digam que é uma cidade onde tudo acontece, muita gente vai do Nordeste para São Paulo para tentar a vida, como se fosse um Eldorado, né? E não é bem assim, não. Aí eu voltei a Brasília e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa e vou mudar de ares. E lá eu tive mais tempo para começar a trabalhar nessas histórias. Eu levei um material, né? Eu fui meio de mudança mesmo, peguei uma mala de roupa e tudo, e morei até de favor na casa de uns amigos, né? Um período bem complicado. E esse período complicado, essas dificuldades pelas quais eu passo, elas meio que servem de combustível para minha criação, tá? Como um personagem, ele não é um sujeito, não é um milionário como Bruce Wayne, como Homem de Ferro, um cientista como o Homem-Formiga, o Homem-Borracha do Quarteto Fantástico. Ele tem que se virar para pagar as contas, ele geralmente sempre quebra a cara em relacionamentos amorosos. Ele não é exatamente como mostra essas animações de inteligência artificial, como se fosse um guerreiro, um gato selvagem, um troglodita que vai engolir e devorar todo mundo. Não, é um cara comum, só que de grande porte físico, e ele tem que... É um cara bom de briga, né? Enfim, aí eu aproveitando esses momentos complicados da vida, eu fui colocando lá na história aqueles pensamentos dele, aquela filosofia barata, sabe? E às vezes eu gosto de colocar nas histórias. E aí eu levei um material para trabalhar. Eu trabalhava em cima de uma mesinha onde eu estivesse, na casa de um amigo. Depois eu fui morar com meu irmão. E meu irmão depois se separou. Nós fomos morar numa pensão que ficava na W3 Sul, que é até um local nobre de Brasília, sabe? E muitas daqueles casarões de Brasília, eu acredito que muita gente não tinha condição de manter aquilo, que era casarão mesmo, coisa de 2 andares assim. As pessoas transformavam aquilo em pensão, e nós alugamos um quartinho lá, havia uma mesinha e eu ficava trabalhando ali de madrugada, porque durante o dia eu arrumei emprego numa agência de comunicação. E eu estava com muito gás, cara, porque eu trabalhava durante o dia e à noite ainda tinha disposição para ir desenhando aquelas páginas, sabe? Combate com os insetos e comboio de caminhão e todas aquelas situações. E o Memento Mori foi sendo desenvolvido assim, cara. Eu comecei primeiro com uma fábula do Esopo, que é aquela do lobo e do cordeiro, mas com um final diferente, né? Eu tinha essa ideia de que quando você se une contra uma determinada situação, quando um tirano, você acaba vencedor por mais manso que você seja, né? A ovelha é considerada assim um indivíduo pacífico, né? Haja visto que o sujeito está lá tosando o pelo, ela está calminha, quieta ali. Mas eu já vi ovelhas também, cara, aloprar com o dono, com o pastor lá e partir para cima. Baseado nisso, falei, peraí, um bom começo para isso daí
para depois eu trabalhar numa história de vendetta, sabe? A minha ideia original era colocar o Zé Gatão como se fosse uma espécie de Indiana Jones, que associado assim a uns outros felinos, ou podia ser um cachorro, não sei, alguma coisa assim, ele ia procurar umas relíquias, isso em troca de dinheiro, sabe? Então eu falei, olha, existe um determinado objeto perdido num templo em tal lugar. Aí seriam aquelas histórias de traição que envolveria terror Lovecraftiano e tal. Mas acabou que eu não. Eram ideias para ser usadas no futuro, né? Um futuro que nunca chegou, porque depois do segundo livro, em 2003, eu pensei que ali eu fosse deslanchar, porque ele teve uma boa aceitação a princípio. Teve matéria no jornal, o Omelete, o JP Martins, que era o editor do Crônica do Tempo Perdido, ele também estava no Omelete. O Omelete ele tinha um programa, acho que às quartas-feiras, no Metrópolis, e eles tinham lá 10, 15 minutos para falar a respeito de histórias em quadrinhos. E o Crônica foi um dos livros comentados lá pelo Érico Borgo, né? Então, isso mexeu um pouco com a cabeça da rapaziada e ele foi bem comentado na época. Eu falei, puta, acho que agora vai dar certo, né? É claro, não vou ficar rico e famoso, não era essa a ideia, mas assim, se eu chegar com material em qualquer editora, eu acho que eu consigo passar essa barreira do vamos ver, deixa eu analisar, deixa eu ver se está legal, porque desenhistas mais prestigiados é assim, o cara mostra um projeto, uma editora de peso, não tem nem como negar, né? E não aconteceu dessa forma não, cara, porque depois de um primeiro momento assim, o JP saiu da Via Letra, eu não tive mais contato, acabei vindo para o Nordeste, e não foi um período legal para mim. Esse período ruim acabou gerando fomos e demos, e eu só... um detalhe, esse tempo todo que eu estou falando, que eu estava trabalhando em Memento Mori e em Daqui para a Eternidade, eu fiquei dividindo assim, fiquei entre Brasília e São Paulo. Eu voltava para Brasília para resolver morando em Brasília, eu voltava para São Paulo e trabalhava um pouco lá. Depois voltava para Brasília e ficou esse negócio, cara. Foi uma história assim bastante acidentada, mas eu dei um jeito para que ela não cristalizasse, sabe? Não parecesse que teve essas interrupções. Mas foi bem acidentado. Foi difícil concluir esse material, cara. Teve um momento que eu pensei que eu não fosse conseguir. Falei, cara, eu acho que sei lá, sou meio dramático às vezes, sabe? Eu vou morrer e esse negócio vai ficar incompleto. Porque fazer quadrinho é um negócio muito difícil. E ainda mais o tipo de quadrinho que eu faço, né? Eu gosto de detalhar bastante cenas, cenários e tudo mais, trabalhar bastante essa questão da narrativa. Mas eu consegui, assim que eu cheguei, eu falei, cara, eu vou acabar. Eu lembro que eu cheguei aqui em setembro, e em novembro eu já tinha terminado, né? Minuto só, oi!